Bom dia. Bom dia. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre o tesouro do coração aquecido. E hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a lei, mas vamos falar também sobre o pecado e a graça. Isso mesmo. Então, a gente volta para aquela pergunta que nós já fizemos 2 vezes. Por que John Wesley sentiu seu coração aquecido mesmo, Alessandro? A gente falou de uma série de hipóteses, Uhum. mas o que nós concluímos no final é que o que aconteceu ali naquele lugar, na rua Aldersgate, em Londres, foi o encontro de John Wesley com a Palavra de Deus. Exatamente. Aconteceu durante a leitura do prefácio de Martinho Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos, que é Uhum. o livro que nós estamos estudando nesse estudo. Então, relembrando a carta de Paulo aos Romanos, ela apresenta uma série de conceitos que nós temos que entender bem. Lei, nós já falamos. Pecado e graça nós vamos falar hoje. E tem os outros conceitos que a gente vai falar nos nossos próximos encontros. Agora, voltando aqui a falar sobre a lei. Que é a lei pensando no mundo que a gente pensa? A gente já falou, é como uma listinha do que pode e o que não pode. E para o mundo, o que é importante é cumprirmos a lei, não importando se concordamos ou não. Agora, quando a gente fala sobre a lei de Deus, é importante a gente falar sobre o que a lei de Deus não é. Exatamente. E muitas vezes as pessoas tratam a lei de Deus como uma lista de pode e não pode. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ah, não, essa outra coisa não pode. Não é uma lista de pode e não pode. Não é. Não mesmo. Mas então, o que que a lei de Deus é? Esse é o ponto. A lei de Deus, ela é antes de tudo a forma, a expressão da vontade de Deus. Preceito de vida. A gente vê muito essa definição. Preceito de vida. E é por isso que importa que aqueles que realmente adoram a Deus em espírito e em verdade amem de verdade a sua vontade. Para quê? Para que vivam plenamente, para que tenham vida. Mas então agora, falando sobre pecado. O pecado, aquela definição que dizem errar o alvo. Uhum. Aquilo que separa Então, o homem de Deus. já que a gente falou que a lei não basta cumpri-la apenas de forma externa, da mesma forma o pecado não é apenas uma obra externa. Jesus mesmo falava Sim. que o adúltero não é só que, por exemplo, não é só aquele que comete adultério, que chega, mas aquele que já olha para uma mulher com intenções impuras, já é como um adúltero. E aquela pessoa que também no seu coração pensa mal de Uhum. um irmão já o está assassinando. Sim, Jesus compara o amaldiçoar ao assassinar. Exatamente. Então, o pecado, como Jesus fazia questão de deixar claro, a raiz do pecado já partia do coração. O que contamina o homem é o que sai, né? Não é o que entra. Então é de dentro que vem. É de dentro. Agora, por exemplo, em João 16, Jesus fala do pecado porque os homens não creem em mim. O próprio Jesus faz uma associação direta entre o pecado e a incredulidade. Sim. E o pecado que não é apenas externo, é uma tendência do coração contrária à Uhum. vida. A pessoa deixa de ter fé e começa a morrer por dentro aos poucos. Sim. Porque ela não tem mais fé, ela não tem mais a esperança, ela não tem mais algo que dá sentido à sua vida. Então, antes que obras boas ou mais sejam feitas, no coração existe a fé ou a incredulidade. Caminhos de vida ou de morte. E agora, falando sobre a graça. A graça é fantástica. Uhum. O que é a graça? Eu gosto muito dessa definição. É um favor de Deus Uhum. que a gente não merece.
é a boa vontade dele para conosco. Graça é a coisa mais linda que a gente tem é, na Bíblia. Deus é inclinado a derramar em nós Cristo e o Espírito em seus dons, com seus dons. Ou seja, Deus faz isso é porque a gente merece? É Não, porque a não gente fez mesmo. por onde? Não tem Não. nada a ver com a gente Deus nunca faz isso, conseguiria. Deus faz isso porque ele quer Tanto fazer que ele assim. se inclina, porque a gente não tem condição de chegar a ele vem até nós. Isso não é lindo? Sim. Os dons e o Espírito. O O Espírito Espírito produz produz vida. vida. Uhum. Eles crescem diariamente dentro de nós. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, a Valéria não é perfeita, vocês que me ouvem não são perfeitos. Então, como não somos perfeitos, os desejos do mal e os pecados, eles permanecem ainda em nós. E eles guerreiam contra o espírito. Uhum. Mas, Mesmo com as nossas lutas, com os nossos conflitos internos, com esse coração ainda tendo alguns desejos que não são de vida, a graça faz em nós, ela trabalha de tal forma em nós, que nós somos contados completamente e plenamente justos à vida de Deus, à vista de Deus. Não pelo que a gente faz, nós somos justificados por Ele, não por algo que a gente tenha feito. É pela graça. uhum, a graça de Deus nos recebe completamente no favor de Deus. Por causa de Jesus, que é nosso advogado e mediador. Como tem o texto aqui do lado que a gente está vendo, não há comparação entre o que Deus nos dá e a Sim. transgressão, o pecado. Muitos morreram pela transgressão de um só, mas a graça de Deus transbordou ainda mais para muitos, e entre eles nós. Amém. Amém. Então, mas quando a gente lê Romanos, e depois nos estudos seguintes a gente vai ler Romanos de uma forma mais profunda, mas a gente começa a enxergar, por exemplo, e a gente pergunta: olha só o que a gente tem nos capítulos 7 e 8 de Romanos. Seria tudo isso possível de ser entendido como um assunto só? O que nós temos lá? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, que em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. E se eu continuo fazendo? Olha, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ai, ai, ai. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. O próprio Paulo chega mais adiante a dizer: miserável homem que sou. Ai, 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 É que Paulo, esse porcaria de texto, homem que sou. perceba uma coisa. É Paulo falando de Paulo. É ele falando dele mesmo. Olha o que Paulo fala dele mesmo. Mas, Mas sempre tem mais. mas, o que o mesmo Paulo continua no capítulo 8? Ele diz que, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me salvou da lei do pecado e da morte. Aleluia. mas se Paulo, ele falou coisas tão terríveis dele mesmo no capítulo 7, como agora ele pode dizer no capítulo 8 que está salvo? Por muito menos que o que Paulo falou, John Wesley acreditava que não estava salvo. E esse foi o impacto que provavelmente aqueceu seu coração. O impacto de saber que, apesar de tudo, apesar de todas as falhas dele, ele não tinha mais condenação. Porque, por meio de Cristo Jesus, ele foi salvo do pecado e da morte. Então, continuando aqui no capítulo 7, Paulo chama a si mesmo de pecador. Ele diz Miserável pecador. miserável pecador. Ai, ai, ai. Mas no capítulo 8, ele fala que não há condenação para aqueles que estão em Jesus.
Como é que pode isso? E nós sabemos que nós somos ainda pecadores, porque a nossa carne ela não foi ainda 100% vencida, 100% mortificada. Nossas tendências pecaminosas, as minhas, as da Valéria, a de vocês, não estão totalmente superadas. Mas o que a gente vê aqui nesse texto bíblico, que é uma continuação do capítulo 8:58? Por quê? Porque uma forma de pensar o capítulo 8:58 é dizer, ok, é pecador miserável, Deus aceita a gente de qualquer jeito, a gente não vai mudar nada mesmo, e a gente continua sendo pecador miserável, fazendo tudo errado, e Deus aceita a gente de qualquer jeito. Mas não. O que esse capítulo 8 de Romanos vai nos dizer? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, esse aqui é um processo que todos nós vivemos. É o processo que, desde que a gente crê em Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. A vontade de Deus sempre foi essa, de que por meio de Jesus que nós recebêssemos o Espírito Santo. E ele não considera nem condena os nossos pecados. Mas o que esse Espírito Santo ele trabalha conosco, com a nossa fé em Cristo, até que o pecado é vencido. E assim funciona a graça. É assim que a graça trabalha para a nossa edificação, para a nossa salvação. Amém? Amém. Então, nós temos agora alguns pontos para a gente resumir, para a gente refletir um pouco mais. Embora a lei expresse a vontade de Deus e seja preceito de vida, mas O nosso coração, ele carrega elementos de morte. Ele carrega um pouco ainda da incredulidade, que é a raiz do pecado. pela graça, que é um favor que não merecemos, o Espírito produz vida e podemos florescer diariamente dentro de nós e dar fruto, ainda que não sejamos perfeitos. Isso não faz o seu coração aquecer? O de Wesley aqueceu. O de Wesley aqueceu. E aqueceu bastante. E deu fruto. E deu Muito fruto, muito fruto. Que o Senhor abençoe e faça cada um de nós pessoas com o coração aquecido. Amém. Principalmente neste domingo. Sim. Que a gente celebra de maio, o dia do coração aquecido. Amém? Amém. Nós temos aqui também alguns dados para se você não nos conhecer e quiser nos conhecer. Nós estamos na congregação em Vila Ester, que é uma congregação da Igreja Metodista Central de São José dos Campos. Nós temos aqui os endereços. E se vocês quiserem conhecer o trabalho que está sendo feito na Igreja Metodista Central em São José dos Campos, nós temos também um canal no YouTube. A gente tem esse link, ou você pode digitar simplesmente Igreja Metodista Central São José dos Campos. Isso ou, aí. se você quiser procurar pela Igreja Metodista mais próxima, em São José dos Campos, ou em São Paulo, ou até mesmo em alguma outra localidade do Brasil, você pode usar esse link da terceira região metodista. Ok? Obrigado.